O Povo Economia, especial Cooperativismo, Apoio Cultural, Sistema OCB Sescop Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Apresentação Neila Fontinelli. Olá, boa tarde, são 2h03 em Fortaleza e está no ar o Povo Economia. Hoje o Povo Economia especial cooperativismo, nós vamos saber como fazer o certo no cooperativismo. Estamos no 4º programa especial desta série e quem participa conosco aqui no estúdio é o vice-presidente do Sistema OCB Sescop no Ceará, Frederico Joffre, e também o assessor jurídico do Sistema OCB Sescop, André Fontinelli. Temos ainda o Sobe e Desce da Economia com Nazareno Albuquerque, Atacado e Varejo com Eleomar de Lima, o noticiário local com ela, Letícia Lopes. Boa tarde. Boa tarde, Neila Fontinelli, aos ouvintes do Povo Economia. Neila, o trânsito é lento na Avenida Antônio Salles. A lentidão começa na Rua Padre Antônio e segue até a Avenida Senador Virgílio Távora. Na Soriano Albuquerque, trânsito livre nos dois sentidos, assim como também na Avenida Domingos Olímpio. BR-116, aqui sentido Fortaleza, o trânsito segue livre. Os condutores vão encontrar trânsito lento na Avenida Visconde do Rio Branco, até a Pontes Vieira. Após a Pontes Vieira, o trânsito já segue normalmente. Neila, eu lembro que os ouvintes podem participar do Povo Economia, enviando informações sobre o trânsito em nosso WhatsApp, 981665589 ou no 3066-4030. Obrigada, Letícia. São 2h05. A Rádio O Povo CBN pergunta. Avança no Senado proposta de recall do presidente da República. A proposta de emenda constitucional permitiria a revogação do mandato do presidente através de plebiscito. O pedido de revogação deve ser assinado por no mínimo 10% dos eleitores que comparecerem às últimas eleições e em seguida o Congresso convoca um referendo popular que pode decidir pelo afastamento do presidente do cargo. A enquete de hoje quer saber a sua opinião. Você é a favor da possibilidade de revogação do mandato do presidente a partir de plebiscito? Participe pelo 3066-4030, pode mandar mensagens de texto e áudio pelo WhatsApp 981665589, Facebook e Twitter, @PovoCBN. O Povo Economia. Duas horas e 6. Sobe e desce da economia, com Nazareno Albuquerque. Oferecimento Clínica Pro Otorrino, sua clínica de otorrino na Zona Sul, 3109-5854. E portaria virtual Loctec, menos custo, mais segurança, 4020-7788. Boa tarde, Nazareno. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, estará em Fortaleza amanhã e às 9h fará uma palestra para o setor empresarial sobre a reforma trabalhista. Esse encontro é promovido pelo LIDE, né? Nesse encontro, os empresários do Ceará, naturalmente, que vão conversar com o ministro Ronaldo sobre as vantagens, desvantagens, e que modernidade está trazendo a reforma trabalhista para os relacionamentos entre empregadores e empregados no Brasil. Será, sem dúvida, um bom debate e um debate autorizado, porque é o próprio ministro do Trabalho quem vai fazer essa exposição amanhã, 9h, no auditório da CDL de Fortaleza. Tenham todos uma boa tarde. Eu vou estar de volta logo mais às 16h30, por aí assim, no programa da Maísa Vasconcelos. Até lá. Obrigada, Nazareno. São 2h08.
O Povo Economia. Conquistas. O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Apresentação: Neila Fontinelli. 2h12 e nós voltamos com o Povo Economia Especial Cooperativismo. Vamos falar sobre como fazer as coisas darem certo, mas tomando todos os cuidados. Você finalmente decide montar a sua própria cooperativa, vai saber qual o caminho a seguir.
oferecer os produtos, os serviços de maneira mais socializada, preço justo, enfim, qual a legislação para isso? Como fazer isso de uma forma correta? Nós recebemos hoje 2 convidados especiais, o vice-presidente do Sistema OCB-SESCOP, Frederico Joffeli, e também o assessor jurídico do Sistema OCB-SESCOP Ceará, André Fontinelli. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa. E a gente queria ouvi-los, né, para saber quais devem ser os primeiros passos para montar uma cooperativa dentro da lei. Primeiro, eu vou passar aqui a palavra ao Frederico Joffeli para saber uma questão que gera, às vezes, polêmica. Cooperativa paga imposto? Tem gente que acha que não. Paga imposto? Frederico, boa tarde, seja bem-vindo. Paga sim, Neila. Boa tarde a você e boa tarde aos ouvintes do Povo CBN. Cooperativa paga imposto. Eu acho que essa é uma questão muito boa que você levanta, à medida em que a grande maioria do público imagina que a cooperativa não paga imposto. Isso é um erro grande, as pessoas imaginarem que a cooperativa não paga. Ela é tributada naquilo que concerne às atividades normais desenvolvidas dentro daquela atividade, daquele negócio em que ela está inserida. É claro que a Lei Cooperativista Federal, e aqui eu falo, apesar da presença do doutor André, que é um especialista, advogado, a gente fala da Lei 5764, a Lei de 1971, que deu a isenção do ato cooperativo, ou seja, o ato cooperativo, aquele resultado da relação da cooperativa com o cooperado e com os negócios afins da cooperativa, ele não paga o imposto de renda e não paga também a contribuição social sobre o lucro líquido, que nós conhecemos como CSLL. Então, isso aí já está bem pacificado na jurisprudência nacional e a lei garante esse não pagamento. Agora, é claro que nós temos que observar que sobre aqueles atos chamados, ditos não cooperativos, atos praticados entre a cooperativa e entidades que não são os seus cooperados, sim, aí sim há a tributação normal. Então, regra geral, as cooperativas são tributadas, sim, naquilo que não é o objeto principal da atividade dela. Como é que isso acontece na prática? Eu vou passar aqui a palavra ao André Fontinelli, que é assessor jurídico do Sistema OCB-SESCOP. É um especialista, como disse o Frederico Joffeli, nesse assunto. Seja bem-vindo. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos os ouvintes. De fato, existe um mito em torno da cooperativa, no sentido de que a sociedade cooperativa não pagaria impostos, ou não pagaria tantos impostos como outros tipos de sociedade. Mas isso, de fato, não é verdade. É possível, inclusive, hoje é uma batalha grande que nós estamos enfrentando, que em determinados casos a cooperativa não só paga os tributos devidos, mas até a mais do que deveria pagar, a mais do que os seus concorrentes. Por que isso acontece? Como o Frederico mencionou, nós temos algumas isenções, como o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas isso se dá em decorrência de que o modo de operação da cooperativa ela é diferente. A cooperativa ela vende ao mercado o que não pertence a ela, pertence aos seus cooperados. Portanto, o que ela arrecada, ela deve repassar integralmente para esses cooperados. É claro que há custos envolvidos nisso, inclusive os custos tributários. Então, a cooperativa, pessoa jurídica, não paga imposto de renda porque os seus cooperados vão pagar o imposto de renda pessoa física sobre todo aquele valor. Então, se você considerar que em determinados casos a tributação do imposto de renda pessoa física chega a 27%, 27,5%, 30%, é uma taxa maior do que a das pessoas jurídicas. Então, eventualmente, pode ser que essa tributação seja até maior. Né? Me permita uma observação, um complemento, sim, na verdade, bem explicado pelo doutor André. O ouvinte sempre sabe ou sempre se reporta a um regime tributário que hoje nós temos no Brasil, que é o Simples, que é uma forma, como o nome já diz, simplificada de recolhimento. Pode entrar a cooperativa? Pode entrar? Não, a cooperativa não pode. Na própria lei que instituiu, a Lei Complementar 123, salvo a memória, ela instituiu que as cooperativas não podem aderir ao Simples, com exceção de um único ramo do cooperativismo, que você é conhecedor agora dos 13 ramos do cooperativismo, que é o ramo consumo.
Em virtude do quê? O ramo consumo tem um tratamento tributário no Brasil diferenciado. Ele é equiparado a um supermercado e, com isso, paga todos os tributos. Ele não tem sequer a isenção que nós estávamos falando ainda há pouco. E tem vantagens na legislação cooperativista? Quais as vantagens? Eu creio que sim. Na verdade, defendemos essa ideia. A cooperativa ela é uma grande central de negócios. A grande virtude dela é potencializar a capacidade dos seus cooperados. Enquanto um cooperado, um associado, um profissional, produtor, seja como for, experimenta diversas dificuldades para ir ao mercado sozinho, através da cooperativa ele vai em conjunto, ele vai em grupo. Então isso permite que ele tenha acesso a mercados que ele não teria e permite que ele se beneficie de um ganho de escala, mesmo sem ter essa escala, esse grande volume de negócio. Então a cooperativa ela traz essa vantagem no quesito competitividade. Além disso, a cooperativa é uma sociedade sem fins lucrativos. Quer dizer, todas as riquezas que ela gera, ela tem por dever legal, por obrigação de lei, que repassá-las aos seus associados. Portanto, não há a figura do empresário que investiria o seu capital para obter os lucros. Esses eventuais lucros não existem na cooperativa porque as riquezas são repassadas aos associados. Mas isso traz outras consequências, né? A cooperativa, por outro lado, ela tem uma necessidade de controles internos maior, uma contabilidade mais densa, alguns cuidados adicionais que talvez uma empresa comum que esteja no simples não tenha que se atentar. Frederico, e como fazer o certo dentro desse nosso imbróglio legislativo? Todo mundo reclama da quantidade de leis que nós temos, da quantidade de documentos exigidos, da burocracia. Enfim, há uma questão muito pesada na burocracia brasileira. Como fazer o certo dentro do cooperativismo? Neila, esse ponto é extremamente importante que você toca, porque apesar da revolução digital, revolução da informática, ainda assim nós temos diversos controles acessórios dentro de uma empresa, e aí o André tocava a questão da contabilidade, e tudo se resume à questão contábil, porque a partir do seu trabalho, o resultado contábil é que você vai oferecer, eu não gosto dessa palavra, mas oferecer a tributação, é a terminologia técnica que se usa, e com certeza nós temos uma visão de que é necessário sim um melhor controle por parte daquele profissional que atua dentro do trabalho na cooperativa. Qual é a melhor maneira, qual é a maneira certa de se fazer? É aquela que dê o resultado melhor para a cooperativa e para o desenvolvimento do cooperado. Não necessariamente essa é a menos trabalhosa, Neila. A gente falava hoje no artigo que circulou dentro do caderno do Povo sobre o cooperativismo, que nem sempre a forma mais correta é a mais fácil, geralmente ela é mais trabalhosa. Mas o efeito concreto disso no cooperativismo é que nós temos, ao fim de um processo, um resultado enxuto e que traz o retorno que o André ainda há pouco comentou, que é o objeto maior do cooperado. E os passos para se proceder? Como é que se faz, né? Os primeiros passos para montar uma cooperativa dentro dessa estruturação legal, né? Dentro desses procedimentos que o Frederico está falando que o caminho mais curto nem sempre é o melhor. Como fazer isso? Olha, a primeira coisa e mais importante é você ter um grupo. A cooperativa ela pressupõe um ato de cooperação. Então, a própria legislação já estabelece que a quantidade mínima de associados numa cooperativa, vamos dizer assim, comum, é de 20 pessoas. Então, a primeira coisa é você conseguir formar um grupo com 20 pessoas que tenham todas essas 20 pessoas alguma semelhança, alguma afinidade de negócios e que todas elas tenham a mesma necessidade. Uma necessidade em comum que mais para frente será o serviço a ser prestado pela cooperativa. Aí pode ser a necessidade de emitir nota fiscal, a necessidade de ter uma marca, uma unidade produtiva, participar de uma licitação, enfim.
os grupos têm necessidades das mais variadas. Depois disso, é necessário a deliberação, aprovar a constituição da sociedade, aprovar um estatuto social, eleger uma diretoria, um conselho fiscal, e só então, a partir dessa deliberação, fazer a ata de constituição, que é um dos documentos levados a registro. Frederico pode complementar. Eu gostaria de fazer um complemento, concordando com tudo que o doutor André coloca, mas levando em consideração, Neila, que o mais importante, além de todos esses aspectos, é o projeto de viabilidade econômica. Nós costumamos dizer, e temos defendido sempre isso, que um negócio não interessa se é uma sociedade anônima, se é um consórcio, se é uma empresa individual, se é uma cooperativa. O importante é que o negócio dê retorno. Uma empresa ela é constituída para dar retorno. Nenhuma entidade é constituída para não dar retorno. Então, a cooperativa, quando vai ser constituída, independente do objeto que ela busque, ela tem que ter o seu retorno. O retorno econômico para aqueles que estão fazendo parte. E é simples do nosso ouvinte perceber. Na hora em que ela não der mais retorno, perde-se o interesse de se permanecer na cooperativa. E a cooperativa perde a razão de ter existido. Então, a gente insiste isso. Concordamos com todos os pontos que o doutor André colocou, e a viabilidade econômica não é só imprescindível, é necessária. E essa viabilidade econômica deve estar no planejamento, eu imagino. Sem dúvida. Planejar e cumprir, né? Esse aspecto que o Frederico tocou, ele não é só importante, ele é crucial. Infelizmente, a gente percebe no Brasil que a nossa cultura é um pouco contra essa história de planejar, de colocar as coisas no papel, de fazer contas. E a gente percebe isso na realidade dos grupos que procuram a OCB em busca de orientação. E é um dos pontos que a gente mais trabalha com eles, a necessidade da gente avaliar previamente os custos desse negócio, o mercado consumidor, o mercado concorrente, para saber se efetivamente a existência de um CNPJ, de uma sociedade cooperativa, vai fazer com que aquela pessoa comum, aquele produtor, aquele trabalhador, seja mais bem remunerado, tenha uma melhor qualidade de trabalho ou de vida do que a que ele já tem. Se a cooperativa não for capaz, se não houver uma fórmula para melhorar o status quo, não tem sentido a gente criar uma cooperativa. E, infelizmente, a gente percebe que, às vezes, as pessoas acreditam que a criação da sociedade irá resolver os problemas, quando, na verdade, muitos outros problemas surgem a partir daí. A necessidade de ter declarações para a Receita Federal, necessidade de ter uma contabilidade, uma regularidade jurídica, isso leva tempo, leva trabalho e impõe custos. E então, obrigações, né? Antes. E várias Exato. Obrigações que devem ser respeitadas. Quer dizer, é um trabalho, né? Um trabalho árduo, mas que precisa ser feito dentro da regulamentação exigida. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Hoje nosso programa é especial sobre o cooperativismo. Vamos falar sobre como fazer o certo dentro do cooperativismo, como seguir as leis, como abrir uma cooperativa corretamente, como montar esse negócio em conjunto, em parceria com outras pessoas. Nós estamos com o vice-presidente do Sistema OCB Sescop Ceará, Frederico Joffre, e o assessor jurídico do Sistema OCB Sescop, André Fontinelli. São 2h27, aliás, 2 horas não, cara. 2h27.
O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Apresentação Neila Fontinelli. E voltamos com o nosso programa especial sobre cooperativismo. Hoje estamos falando sobre como fazer o certo no cooperativismo. Estamos com o vice-presidente do Sistema OCB Sescop no Ceará, Frederico Joffre, e também com o assessor jurídico do sistema, André Fontinelli. E nós já temos uma pergunta do ouvinte. Nós temos vários assuntos para falar, mas a pergunta é tão boa, do Jefferson Catunda. Ele diz o seguinte: muitas cooperativas abertas no Brasil têm um único objetivo, de simplesmente burlar as leis e os impostos trabalhistas. Com a provável queda dos direitos trabalhistas e diminuição dos impostos inerentes a partir da reforma das leis trabalhistas que estão em debate, ainda vai valer a pena abrir cooperativas? O sistema americano tem muitas cooperativas? Ele pergunta, faz essas duas perguntas. Obrigada, Jefferson, pela sua participação. Eu vou passar aqui para o Frederico, ele já está olhando para mim. Logo depois, o André vai poder falar aqui mais sobre essas duas perguntas do Jefferson Catunda. Eu estava ali olhando porque a pergunta do Jefferson realmente é uma pergunta excelente, porque nos permite, em primeiro ponto, mostrar e dizer que a maioria das cooperativas não são criadas para burlar lei nenhuma. A maioria das cooperativas seguem, sim, toda a legislação e cumprem todos os normativos, inclusive os trabalhistas, quando são aplicáveis, porque hoje no Brasil, eu imagino que ele esteja a se referir ao cooperativismo de trabalho, Neila, que é um daqueles 13 ramos, nós temos uma lei específica, que depois, certamente, o doutor André pode tecer maiores comentários, que é a Lei 12.690, que trouxe uma série de regras próprias para os cooperados dessas cooperativas. Mas é claro, e aqui me faz lembrar uma vez um comentário de um padre que diz que não existe padre pedófilo, e sim pedófilos que se tornaram padres. E aí eu aproveito essa analogia e digo que não existem cooperativas criadas para burlar a lei. Existem pessoas que têm uma conduta não ética, que são sonegadores ou que buscam esse tipo de conduta e fazem uso de uma instituição, que pode ser uma cooperativa ou não, para atingir os seus objetivos. Isso não é a regra geral de forma nenhuma. Com relação ao questionamento que ele faz do cooperativismo americano, o cooperativismo americano, sim, existe um número excessivo, existe um número bom de cooperativas lá, em especial o segmento de crédito. Poucas pessoas imaginam que quando o governo americano vai lutar num país, Neila, que ele leva todo aquele efetivo de tropas, imagine que você que vai uma das cooperativas, que é a cooperativa dos Marines americanos, para fazer toda e qualquer transação para aqueles soldados. É uma cooperativa que está junto com eles fazendo esse tipo de trabalho. Isso demonstra claramente a pujança que há no cooperativismo americano, embora não seja lá o maior exemplo de cooperativismo no mundo. Eu queria que o André também falasse sobre esse assunto, né? Ainda vale a pena abrir cooperativa com essa proposta de mudança na legislação trabalhista? Eu creio que sim. Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que a cooperativa ela não é um instrumento para empresários. Ela não é um instrumento para pessoas que desejam investir capital e assim obter vantagens econômicas, obter lucro. É claro que tudo isso é lícito, é regular, mas a cooperativa não é o instrumento. O instrumento da cooperativa ele serve para grupos de pessoas que têm uma necessidade em comum e que utilizarão esse instrumento jurídico para atingir essa finalidade. Portanto, a cooperativa não presta serviço aos tomadores. Ela presta serviços, deve prestar serviços aos seus associados, buscando a melhor forma de trabalho e de renda para eles. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos a OCB, que é o órgão técnico consultivo do governo, que representa as cooperativas, mas não é um órgão que tem poder de polícia. Não fiscaliza, não tem poder para fiscalizar, apenas orientar. E não existe um outro órgão no Brasil que tem esse poder de fiscalizar as cooperativas. Então, o que acontece? Eventualmente, existem pessoas que, procurando uma forma de escapar das fiscalizações, por vezes encontram na cooperativa
a expectativa de uma facilidade, mas essa facilidade não existe, porque diante de eventuais burlas, a Justiça do Trabalho, por exemplo, é praticamente unânime em não reconhecer esse tipo de sociedade, que a gente chama de copergato, né, como cooperativas. Na verdade, são empresas de terceirização que se utilizam do nome de cooperativa para burlar os direitos trabalhistas. Essas sociedades, inclusive, elas não são reconhecidas no sistema OCB. E existe legislação para isso. A Lei 12.690, de 2012, ela estabelece todos os direitos da relação de trabalho e estabelece também as consequências jurídicas, as fiscalizações, multas e o que for cabível. De modo que a cooperativa ela tende cada vez mais a ser um instrumento a favor dos seus associados, a favor dos trabalhadores. Há um dado importante que diz o seguinte, uma evidência de que nos momentos de crise as cooperativas crescem. Porque enquanto as empresas demitem, as empresas cortam custo, as cooperativas não. Elas não podem demitir os seus donos. Elas têm que encontrar soluções. Então, as cooperativas tendem a se fortalecer nesse período. Frederico, no artigo de hoje, publicado no Jornal O Povo, você fala das regras estatutárias da cooperativa, que tornam as decisões, às vezes, interessantes, às vezes nulas, e às vezes representam perdas de tempo, né? Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. Neila, a necessidade da participação nossa dentro desse processo nos levou, como representante do sistema OCB, a fazer parte do Conselho de Vogais da Junta Comercial do Ceará, que atualmente está sob o comando da doutora Carolina, que tem feito um excelente trabalho voltado para a melhoria dos serviços na Junta Comercial. Lá, nos deparamos com uma série de situações do dia a dia das cooperativas quando vão fazer os seus registros dos seus atos constitutivos, na hora que vai constituir, mas também dos processos de alteração e de eleição. O que é que a gente se depara? Normalmente, por falta de leitura, eu costumo dizer que é por falta de leitura do regimento interno da cooperativa, de leitura do Estatuto da Cooperativa, são tomadas decisões ao arrepio da lei, são tomadas decisões contrárias àquilo que a lei está. E, obviamente, a gente, quando faz uma análise processual, a gente se depara com uma situação no qual é indeferido o andamento daquele processo, uma vez que ele não está de acordo com a legislação. E isso é, no mínimo, uma perda de tempo, para não dizer financeira, como eu escrevi, naquilo que é primordial de hoje em dia de toda e qualquer pessoa, que é o nosso tempo. O tempo é sagrado hoje em dia. Então, a gente se depara com situações realmente que são conflitantes com a lógica do dia a dia. E nós vamos fazer mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.
Obrigada, Eliomar. São 2h50. E voltamos com o nosso programa especial sobre cooperativismo. Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Estamos com o vice-presidente do Sistema OCB Sescop no Ceará, Frederico Joffre, com o assessor jurídico do Sistema OCB Sescop, André Fontinelli. E nós temos vários assuntos, mas a gente vai resumir em 2 perguntinhas que dão trabalho para responder. Primeiro, o registro. Eu queria que o André falasse sobre o registro da cooperativa. Bom, Neida, o registro das cooperativas, ele exige um cuidadozinho um pouco maior. Normalmente, uma empresa comum, você leva ali na junta comercial, apresenta os documentos e praticamente está resolvido. No caso da cooperativa, esse processo é duplo. Você deve fazer o registro da documentação, que a gente chama de atos constitutivos, estatuto social, ata de constituição, na junta comercial, mas, segundo determinação da Lei 5.764, de 1971, esses documentos também devem ser levados a registro lá na OCB. E a OCB, ela tem um papel de registro diferente. Enquanto na junta comercial são analisados os aspectos mais formais dos documentos, na OCB são analisados os aspectos mais materiais. O que isso significa? A junta comercial vai analisar se a formatação do documento, se o conteúdo do documento está de acordo com a lei. A OCB vai analisar se aquelas informações estão compatíveis com a legislação cooperativista, se adequam aos nossos princípios e à ideologia do cooperativismo. Se abrir uma empresa ou uma cooperativa é difícil, fechar, eu imagino que não seja também muito simples, né? Fechar uma empresa já é difícil. Fechar uma cooperativa, como é que é esse processo, Frederico? É tão trabalhoso ou mais trabalhoso do que fechar uma empresa, digamos, normal, comercial, comum. Para você ter uma ideia, Neila, em dados com a data de 31 de março, esse foi o último levantamento que a gente fez, existem 1.511 cooperativas registradas na junta comercial. Nós sabemos que nem 1/3 dessas cooperativas estão em efetivo funcionamento. Pelo menos a gente estima que não estão. E aí a gente aproveita a oportunidade para o ouvinte dizer que hoje em dia, com os meios eletrônicos, com os controles rigorosos de troca de informação de dados que nós temos entre os órgãos de fiscalização, é imprescindível que você baixe uma empresa, qualquer que seja ela. E ao formalismo do mesmo jeito que nasceu, fazer com que ela seja liquidada, ou seja, encerrada as suas atividades e baixado o CNPJ, que é o que normalmente a gente diz. E essa é uma preocupação maior ainda para aquele ouvinte que eventualmente participou de uma cooperativa e funcionou, ou foi membro do Conselho de Administração, da diretoria ou do Conselho Fiscal. Eis porque, enquanto a cooperativa juridicamente não for baixada na Receita Federal, ele continuará respondendo com o seu CPF daquele responsável pelaquela cooperativa perante os órgãos de controle e fiscalização. Então, é extremamente importante que se faça esse processo. É muito mais trabalhoso fechar uma cooperativa, porque entenda o nosso ouvinte que nós precisamos, numa cooperativa, fazer, no mínimo, uma assembleia de liquidação final que deverá estar presente, no mínimo, 10 cooperados em se tratando de uma cooperativa normal. É difícil com um, imagino, com 10, né? E as consequências disso? Olha, as consequências são terríveis. Primeiro, eu queria fazer um parêntese para dizer que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. O procedimento não é complexo. Você precisa reunir o grupo de associados e tomar uma deliberação de liquidar a cooperativa. A partir daí, faz-se a liquidação. O que é a liquidação? Apurar todos os bens, transformá-los em dinheiro, pagar as dívidas, quitar os tributos e depois dar baixa nos documentos. O problema é que você precisa do grupo de pessoas para tomar essa deliberação. Então, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se dispersam. E quando você não consegue mais reunir esse grupo, o que acontece? Fica
na dependência de uma decisão judicial para você efetivamente dar baixa naquele CNPJ. E aí, Neila, vem uma interrupção, me permita, que é no sentido daquilo que é o foco da nossa conversa, o que é o certo a ser feito. O mais fácil é simplesmente deixar para lá. O mais fácil simplesmente esquecer que ela um dia existiu. Só que os órgãos de controle não esquecem a existência de uma personalidade jurídica e o seu CNPJ. Então, o correto, como disse o doutor André, embora mais trabalhoso, mas não é impossível de ser feito, é se juntar de novo àquele grupo e fazer a decisão de encerrar o negócio cooperativista. O mais rapidamente possível. Sem dúvida. O mais rapidamente possível. Eu já recebi inúmeras pessoas com esse tipo de problema. Pessoas que tiveram um parente que faleceu e não conseguem fazer o inventário porque aquele CPF está atrelado a dívidas daquela sociedade. Já vi pessoas que passaram em concurso público e não conseguiram assumir. Pessoas que iam vender um imóvel e, na hora de vender o imóvel, aquele imóvel está vinculado a uma decisão judicial, penhorado numa decisão judicial, porque essa pessoa, tempos atrás, foi membro de uma cooperativa que fechou e tinha dívidas trabalhistas. Então, quer dizer, a pior coisa é, como o Frederico disse, é você deixar para lá, porque o CNPJ não morre, né? Enquanto você não der baixa, ele está gerando obrigações tributárias, eventualmente demandas na Justiça do Trabalho e de toda a ordem. E isso um dia vem à tona. Então, quanto antes você resolver, melhor. Para fechar aqui nosso programa, é mais fácil. Cooperativa é uma coisa boa, pode ser pode ser uma alternativa interessante, mas é preciso ter cuidado, né, nos procedimentos corretos. Sem dúvida, Neila. Cooperativismo é uma opção boa, é uma opção viável, mas, como toda e qualquer empresa, nós temos que ter o cuidado de fazer o certo na hora que nasce e também na hora que encerra o movimento. A cooperativa é uma ferramenta e, como tal, ela deve ser bem manuseada. Essa ferramenta, se não for tratada, se não for cuidada, se não for utilizada corretamente, ela pode sim fazer muito mal. Mas é para isso que existem instituições como a OCB, que para ajudar, né, orientar as pessoas para o melhor caminho, para o melhor uso desse instrumento. E eu queria agradecer aqui os nossos 2 convidados pelo programa de hoje. Nós estamos aqui com o vice-presidente do Sistema OCB Sescop Ceará, Frederico Joffre, e também com o assessor jurídico do Sistema OCB Sescop, André Fontinelli. Muito obrigada pela participação de vocês no programa. E o programa O Povo, Economia Especial Cooperativismo fica por aqui. Nós tivemos áudio de Adalto Rosa, assistente de estúdio Paulo Cardoso, produção e noticiário local Letícia Lopes, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Neila Fontinelli. Obrigada pela audiência, um abraço a todos. Você fica agora com o Repórter CBN, na sequência, Revista O Povo CBN com Maísa Vasconcelos. Até mais. Povo Economia, especial Cooperativismo, apoio cultural, Sistema OCB Sescop Ceará.